Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje vamos estudar o informativo de número 713 do STJ, começando por um julgado de direito civil, no qual analisou-se se a citação em uma ação de cobrança ajuizada pelo credor cessionário seria suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor sobre a transferência do crédito. Então, a cessão de crédito, ela está prevista lá no artigo, a partir do artigo 286 do Código Civil e também artigos seguintes, e trata-se, em termos bem gerais, de um modo de transferência das obrigações. É um mecanismo de transferência por excelência das obrigações previstas no Código Civil. E, no que diz respeito ao caso que nós estamos analisando, faz-se importante destacar a norma contida no artigo 290 do Código Civil, segundo a qual a cessão de crédito ela só tem eficácia perante o devedor quando for a ele notificada. Portanto, é indispensável para que a cessão de crédito tenha eficácia perante o devedor que ele seja devidamente notificado dessa cessão. E o artigo 292, por sua vez, vai nos dizer que fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Então, vejam a importância da notificação da cessão. Caso não notificado, o devedor ele pode perfeitamente pagar ao credor primitivo, perdão. E ainda por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Então, se o próprio devedor se declarou de algum modo, seja escrito público, seja escrito particular, se ele se declarou por escrito ciente da cessão, isso também vale para fins de notificação, para fins de eficácia da cessão de crédito perante o devedor. E a dúvida que surgiu diz respeito à seguinte situação: suponhamos que houve uma cessão de crédito num determinado caso concreto. E aí nós não tivemos uma notificação propriamente dita dessa cessão de crédito. Porém, o cessionário, o novo credor, ajuizou uma ação de cobrança em face do devedor. O devedor, por sua vez, foi devidamente citado para apresentar sua resposta ou então, para o cumprimento da obrigação. Pois bem, será que essa citação, a partir da qual o devedor ele já tem ciência da figura do novo credor, será que essa citação ela é suficiente para cumprir a exigência de cientificação do devedor acerca da transferência do crédito? Será que, então, essa citação em ação de cobrança, ela cumpre a exigência do artigo 290 do Código Civil? E o STJ entendeu que sim, que a citação na ação de cobrança ajuizada pelo credor cessionário é suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor sobre a transferência do crédito. E para chegar a essa conclusão, o STJ invocou um acórdão paradigma da própria terceira turma do STJ, no qual considerou-se que a ausência de notificação do devedor a respeito da cessão de crédito não pode ser alegada pelo devedor quando esse teve conhecimento da cessão quando citado na ação executiva. Isso porque, para o STJ, esse acórdão paradigma, ele encontra-se consentâneo àquilo que dispõe o artigo 290 do Código Civil. Uma vez que essa norma ela tem como finalidade primordial dar ciência ao devedor do negócio, por meio de escrito público ou particular. E assim sendo, a citação do devedor permite que ele tome ciência inequívoca da cessão de crédito e, por consequência, tome ciência em relação a quem ele deve pagar a partir de agora. E, portanto, encontra-se atendida o objetivo da norma contida no artigo 290 do Código Civil, e foi por isso que o STJ optou por adotar esse entendimento, invocando o acórdão paradigma que nós nos referimos anteriormente, tá certo? E com isso, então, nós finalizamos esse primeiro julgado do informativo 713 do STJ, continuamos na sequência.